Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos. Para mais um vídeo, você está no Boa Noite Gigante, o último vídeo desta quarta-feira, e eu começo ele perguntando o seguinte: é medo ou respeito? Porque o Vasco, nestes últimos dias, através de uma matéria feita pelo PVC, divulgou que, de fato, a proposta realizada pelo Vasco junto com a 777 Partners para ser um novo concessionário do Maracanã era muito boa. Uma proposta de fato monstruosa que dificilmente seria negada por parte do governo do estado do Rio de Janeiro. E é claro, a gente não pode falar que devido a isso, mas de maneira suspeita, nesta tarde de hoje, foi adiada amanhã, no caso, a reunião que iria analisar as propostas tanto do Vasco da Gama quanto do Flamengo. Inclusive, influenciadores aí do rival começam a fazer vídeos nas redes sociais reclamando da diretoria do Flamengo e com certo medo ou receio do Vasco e dessa nova proposta formalizada pelo Gigante da Colina para ser o novo administrador do Maraca. O respeito de fato está voltando ao Vasco da Gama e eu começo esse vídeo mandando um recado aos rivais. Vocês tiveram 22 anos para se aproveitar, para realmente conseguir tomar a frente com relação à rivalidade sobre o Vasco da Gama. A partir de 2023, a palhaçada vai acabar e já vai começar neste ano com o Maraca sendo de novo do Gigante da Colina. É claro, a gente vai falar sobre isso, vamos trazer todos os detalhes desta situação, mas também falar sobre muitas outras novidades. Vamos falar sobre Marcos Dias, falar sobre Evander, uma venda que pode, dar dinheiro ao Gigante da Colina e muitas outras informações. Inclusive, sobre essa notícia se tratando do Maracanã, o grande responsável por esse adiamento, que é um conselheiro, é flamenguista. Então é de fato muito estranho. Mas antes de começar, como eu sempre faço aqui no canal do Gigante Vasco, é claro, quero dar as boas-vindas a você, torcedor vascaíno, que está chegando ao nosso canal pela primeira vez. Seja muito bem-vindo, este é o canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E é claro, se você ainda não é inscrito, aqui embaixo já se inscreva no nosso canal. Chegamos hoje aos 71 mil inscritos. Então desde já eu te agradeço pela ajuda, pelo apoio que vocês vêm dando ao nosso canal. Muito obrigado de verdade por toda a força aí que vocês vêm dando ao nosso canal, o canal do Gigante. E agora a nossa meta é chegar aos 72 mil e para isso contamos também, é claro, com o seu apoio. Então siga se inscrevendo, siga deixando o seu like e siga principalmente compartilhando esse vídeo e o nosso canal para todos os seus amigos vascaínos. Vascaíno ajuda Vascaíno e eu conto com a sua ajuda neste sentido, ainda mais nesse vídeo muito importante para todos nós torcedores cruzmaltinos. Mas é claro, vamos que vamos, sem muita enrolação, falar logo de Vasco, falar sobre esse momento aí estranho que está acontecendo no Rio de Janeiro. Iniciar primeiro explicando o que aconteceu. Pois o Vasco, nestes últimos dias, principalmente na terça-feira, foi divulgada uma matéria pelo PVC, o Paulo Vinícius Coelho, um grande jornalista aí de uma das maiores emissoras do nosso futebol, que confirmou que o Vasco iria firmar, aliás, o Vasco teria firmado um acordo com a W Torre, hoje uma empresa que cuida do Allianz Parque do Palmeiras, para concorrer pela administração do Maraca. O modelo, inclusive, proposto pelo Vasco teria certa similaridade com hoje o modelo do Allianz Parque do Palmeiras. É claro, pela parceria firmada entre Vasco e a W Torre. O grupo, no caso, firmado por Vasco, W Torre e outra empresa que é a Legends, iria disputar essa licitação do Maraca, a licitação do governo do estado do Rio de Janeiro, aliás, pela concessão ao consórcio formado por Flamengo e Fluminense. Iria ocorrer esta disputa. A 777 optou pela W Torre para ser aí a parceira do Vasco da Gama nessa disputa com o Flamengo e Fluminense. E aí, é claro, também para introduzir, vocês podem estar se perguntando: Lucas, por que a 777 optou pela W Torre? E o grande motivo é pelo know-how, no caso, que a W Torre, a empresa, tem no estádio do Palmeiras, no Allianz Parque. A ideia é fazer um modelo, inclusive, no Maracanã, similar ao que acontece hoje dentro desse estádio que está em São Paulo. O Palmeiras cuida da operação das partidas e a W Torre organiza shows e vende camarote. No caso do Maracanã, algo semelhante iria acontecer. A W Torre atuaria na organização de shows, patrocínios, bebidas e comidas, hospitalidade do estádio no geral,
principalmente, né, com relação aos camarotes, e também, quem sabe, poderia até usar as áreas externas. O Maracanã tem o Maracanãzinho, tem a pista olímpica ali em volta, e tudo poderia ser utilizado com relação à realização de eventos pela W Torre. E o Vasco, com a 777, ficariam na responsabilidade das partidas, os ingressos, os custos do próprio Maracanã. Inclusive, a própria W Torre, para a realização desses eventos, firmou uma parceria com a empresa Legends, que hoje está com o Real Madrid, está com o Liverpool, UFC, NBA e várias outras grandes aí marcas do mundo. Então, realmente, seria uma proposta incrível. O Vasco tendo a 777, uma empresa bilionária, ao lado da W Torre e da Legends. Uma proposta praticamente irrecusável. E é claro, essa proposta iria estar acontecendo, sendo colocada nas mãos do governo do Rio de Janeiro amanhã. Uma proposta, inclusive, que teria o nome de Maracanã para todos, de dar as mesmas condições comerciais a todos os clubes que atuassem no Maracanã. Vasco, Flamengo, Fluminense e Botafogo. O Vasco seria o grande administrador, mas todos os clubes, 4 grandes, teriam aí, no caso, os mesmos direitos do estádio Mário Filho. Porém, mesmo diante disso, a dupla Fla-Flu se posicionou de uma maneira contrária, deixou bem claro que também iria enviar uma proposta. Mas acredito que certo receio aconteceu, porque de fato, a proposta que será realizada pelo Vasco da Gama é algo muito atraente. E antes da gente prosseguir e explicar o adiamento, inclusive o que de fato aconteceu, dê uma olhada do tamanho da revolta, do medo, do receio ou do respeito por parte de um grande, inclusive, jornalista aí do rival falando sobre essa situação. Dê uma olhada aí nas palavras dele. Que é esse lado negro da força se juntando para tentar tomar o Maracanã de Flamengo e Fluminense. Eu já falei algumas vezes que a diretoria do Flamengo demorou demais a querer construir o estádio, que a diretoria do Flamengo dá muita sopa pro azar, agora fica dependente, não tem um estádio para jogar. Se o Maracanã vai para a mão desses caras, primeiro que o Maracanã não aguenta partidas de Vasco, Flamengo, Botafogo e Fluminense, não aguenta, não adianta. E aí eles querem empurrar isso goela abaixo. Mas se isso acontecer, gente, o Flamengo vai ter que jogar no Raulino, o Flamengo vai ter que jogar no Mané Garrincha. E eu sou a favor do Flamengo só jogar no Maracanã, ainda mais se tiver escudo do Vasco no Maracanã. Só jogar quando for obrigado, que não for mando do Flamengo. Tem que exorcizar o Maracanã, deixar virar o elefante branco. Eu duvido que eles consigam sustentar o Maracanã, tá? Olha como é que tá São Januário caindo aos pedaços lá. Ah, mas chegou a 777 Partners. Não, mas olha só, vou falar uma outra coisa pra você. E se eu conheço que o Flamengo, às vezes, a diretoria do Flamengo, às vezes, acha que tá com tudo na mão. Se eu me conheço, se eu conheço um pouco da história do futebol, primeira oportunidade, Fluminense e Botafogo já vão lá lamber as crias, já vão lá pra perto do Vasco também. Tô falando chega aqui, meu amigo Rafa Lamelo, eu tô falando alguma mentira que a primeira oportunidade, Fluminense e Botafogo vão lá abraçar o Vasco na 777. É verdade, é lamentável, né, o Flamengo participando aí desse processo, pode até perder o Maracanã pro Vasco nessa união aí com a 777 Partner, W Torre e também a Legends, né, que é uma Explica aí, eu ia falar agora, aproveita e já fala, W Torre, que é a do Palmeiras lá também, né, vão transformar o Maracanã, na verdade não, o Flamengo perdendo pro Vasco, o Flamengo vai perder o Maracanã, Rafa, para uma empresa que faz shows. O Maracanã vai virar uma praça de eventos. Então, rapaziada, como vocês viram, esse daí é o canal do Paparazzo Rubro Negro, um jornalista, volto a repetir, muito conceituado, né, porque ele é flamenguista, que a gente vai criticar ele, né, é realmente uma pessoa muito séria, uma pessoa que traz conteúdos jornalísticos bem, com muita qualidade dentro aqui da plataforma. Ele falou sobre essa situação do lado deles, e fica nítido a partir das palavras que há certo receio, sim, no caso da parte dele, de o Vasco ser um novo administrador do Maraca. E se esse receio está por parte dele, com toda certeza também está no meio da torcida do Flamengo e dentro da diretoria rubro-negra. Eu não vou falar que foi por isso, mas hoje, de maneira, acredito que estranha, mas ou uma coincidência, eu deixo para vocês falarem sobre isso, o conselheiro Márcio Pacheco suspendeu o processo de concessão do Maracanã, atendendo à recomendação do Corpo Consultivo do Tribunal de Contas do Estado. Segundo informações, o que acabou motivando esse adiamento foram que os técnicos do tribunal encontraram mais de 200 impropriedades no edital e, segundo informações, entre elas o desequilíbrio entre o critério técnico e o critério
econômico. O Estado, inclusive, tem até 15 dias para ajustar esse edital e tocar aí com as propostas que serão recebidas tanto do Vasco quanto também da dupla Fla-Flu. O que iria acontecer? O que foi adiado? Uma reunião, né, uma solenidade amanhã, quinta-feira, no Palácio da Guanabara, quando, no caso, iria ser entregue as propostas tanto do Vasco quanto do Flamengo e Fluminense em um clima bastante festivo. Essa concorrência iria acontecer, mas houve este adiamento. Adiamento, volto a repetir, gravem este nome, ordenado pelo conselheiro Márcio Pacheco. E aí a gente segue. O que acontece? O porquê foi uma atitude de certa maneira suspeita? Pois este conselheiro, o Márcio Pacheco, que suspendeu aí, né, esse processo de concessão do Maracanã, é flamenguista. Tá aparecendo aí algumas imagens para vocês que mostram que de fato ele é um torcedor do Flamengo. É claro, a gente não pode falar que foi esse o grande motivo do adiamento, no caso, desta solenidade das entregas das propostas. Então, porque isso é até, de certa forma, algo equivocado, é um erro, mas que é certa coincidência, isso é inegável. Hoje o conselheiro que ordenou aí o adiamento desse processo de concessão do Maracanã é um torcedor rubro-negro, e essas grandes pressões que vêm sendo realizadas pelos influenciadores na diretoria realmente pode ter tido certo peso para que esta decisão de adiamento, viesse a ser tomada. A gente não vai discutir a ética, né, do senhor conselheiro, mas esse adiamento, querendo ou não, favorece ao Flamengo. Por que favorece ao Flamengo? Porque tem 15 dias para que uma proposta nova, melhor, possa ser preparada para essa concessão do Maracanã. O Flamengo tem 2 semanas para, quem sabe, buscar parceiros no mercado junto ao Fluminense e tentar realizar uma proposta melhor. E algo que ainda deixa certas dúvidas a mais é que este edital foi aí realmente mudado já há alguns meses atrás. A gente foi buscar informações e tivemos aí a notícia que há um mês a Casa Civil do Governo do Estado do Rio de Janeiro já havia feito modificações neste edital, que foi divulgado inclusive no final de julho. Ou seja, há um mês o edital já havia sido modificado e apenas na terça-feira, novamente um mês depois, o conselheiro, a pedido aí, né, no caso de uma recomendação do Corpo Consultivo do Tribunal de Contas do Estado, achou novas irregularidades no edital que já havia sido modificado há um mês atrás. Então são certas incoerências que deixam em dúvida essa situação, mas o Flamengo novamente sai beneficiado. Não, teoricamente, né, na teoria o Flamengo não sai beneficiado, mas na prática, por ter esse tempo de preparar uma nova proposta, acaba sendo favorável ao Flamengo, sabendo da força que o Vasco vinha com relação a essa oferta para ser o novo dono, o novo administrador do Maraca pelos próximos 20 anos. Deixe aí a sua opinião nos comentários. Agora eu conto com você. Se você acha que houve aí certa suspeição, houve algum problema nesse meio do caminho, vocês têm total liberdade para falar isso. Eu não posso falar que houve uma atitude, de certa forma, suspeita, equivocada e errada, mas vocês no comentário podem falar que vocês têm total liberdade a isso. Eu, caso fale, pode dar certo problema. Mas, enfim, né, rapaziada? Vamos prosseguir com o vídeo e falar 2 notícias aqui rápidas para vocês. Sobre 2 crias das categorias de base do Vasco. Primeiro, Marcos Dias. Hoje foi confirmado que o jovem atacante Cruz Maltino entrou em acordo com o New England Revolution para a ida em definitivo do garoto Marcos Dias. Olha, falei até bonito, né? New England Revolution. O Vasco entrou nesse acordo e agora o Marcos Dias fica no clube americano, vai assinar um contrato de 2 anos com o New England. Inicialmente ele vai ficar no Revolution 2, Revolution 2, que no caso é o time 2, aí, um time sub-23 da equipe norte-americana, onde o próprio Marcos Dias já atuou nesta temporada e foi o artilheiro da equipe. Ele que assinou um contrato, né, só para esclarecer, por empréstimo no início de 2022, foi para lá, com empréstimo até o final desse ano, com opção de compra no contrato praticamente obrigatória, 50% do seu passe, caso ele cumprisse algumas metas. As metas foram cumpridas e a partir daí ele foi comprado nesta tarde de quarta-feira. Os valores não foram detalhados e nem sequer divulgados. A gente, é claro, vai buscar informações para tentar trazer, mas por enquanto não temos acesso aí aos valores. Lucas, qual é a sua opinião? Uma boa. O Vasco fica aí ainda com 50% dos direitos econômicos do atleta. O Vasco vai receber uma grana sobre isso. E além do mais, porque o Vasco tem já jogadores de bastante qualidade na posição, né? Tem aí, inclusive,
O Eric Marcos, que nem sequer atua no profissional, já vem treinando com o elenco, é um jogador de bastante qualidade. Tem Figueiredo, tem Gabriel Peck, tem muitos jogadores com talento hoje no profissional do Vasco da Gama e trazendo, o Marcos Dias poderia acabar tirando o jogador que vem se destacando nos gramados do futebol estadunidense e deixando ele aqui no Vasco da Gama sem nenhuma oportunidade. Então, caminho dele por lá e o Vasco, um certo percentual dos direitos econômicos é bem atrativo para ambas as partes. E sobre outro Evander, o Evander está negociando, ele que hoje pertence ao Midland, da Dinamarca, um cria das categorias de base do Vasco da Gama, para atuar na MLS, também na Liga Americana, pelo Portland. É o possível realmente destino do jovem jogador, cria das categorias de base do Gigante da Colina. O Vasco vendeu todos os direitos econômicos do atleta, a gestão Alexandre Campelo, mas tem direito ao mecanismo de solidariedade da FIFA, que pode chegar até 5%. Caso chegue a esses 5%, o Vasco pode receber uma quantia considerável, porque atualmente o Evander está ali no valor de 10 milhões de euros, esse é mais ou menos o que o Evander custa no mercado e o valor que deve ser a venda, do atleta, e caso venha a ser concretizado, 10 milhões de euros, algo em torno de 55 milhões de reais, o Vasco teria direito dessa venda, aí algo em torno dos 2 milhões e meio, 2 milhões e 400 reais do valor total pelo mecanismo de solidariedade da FIFA, caso chegue de fato aos 5%. Ou seja, dois jovens aí indo para o futebol estadunidense, sendo cria das categorias de base do nosso Gigante da Colina. E se junto não é o Thales Magno, que já desfila nos gramados do futebol também da MLS. A gente fica por aqui, este foi o Boa Noite Gigante. A gente, é claro, conta com o seu apoio, conta com a sua inscrição, conta com o seu like, conta com o seu compartilhamento neste vídeo que de fato, teve informações importantes, num clima aí não de denúncia, mas num clima de suspeição devido ao que aconteceu neste novo edital que será lançado nos próximos dias do Maraca e que, de certa forma, beneficia ao rival. Muito obrigado por ter ficado aqui até o final. Se curtiu, se inscreva, dê seu like, compartilhe. É claro, amanhã, às 7 horas, retornaremos com mais um conteúdo para vocês. Grande abraço a todos, vamos que vamos, fiquem com Deus e saudações vascaínas.